Bom, de volta em mais este bloco do programa Zona de Desenvolvimento, é o nosso quarto bloco. Nós vamos agora aprofundar as discussões feitas nos blocos anteriores, quando nós falávamos especificamente das questões de infraestrutura e da posição geográfica de Manaus, que abriga o maior polo eletroeletrônico do continente, uma economia pujante que nos últimos 12 meses movimentou 41 bilhões de dólares e que diretamente é responsável pela economia de 72 cidades entre os estados do Amazonas e Roraima. Portanto, é um polo pujante, é uma economia pujante, como foi dito há pouco, que por dia movimenta em torno de 250 carretas movimentando cargas, 350 carretas movimentando carga. E aí, eu estou aqui com o doutor em transporte Augusto Rocha, professor da Universidade Federal do Amazonas, para discutir conosco esses detalhes. Então, Augusto, estamos também igualmente contentes em ter você aqui em nosso programa, o Zona de Desenvolvimento. E como é que você analisa essa grande discussão em torno da posição geográfica do Distrito Industrial de Manaus e a sua infraestrutura para a mobilidade de produtos? Bom, obrigado pelo convite de estar aqui. A primeira questão que eu gostaria de destacar é que Manaus está onde sempre esteve. Não existe um problema de distância de Manaus em relação ao resto do país. O que acontece aqui é que Manaus está situada no norte do Brasil e nós temos uma baixa acessibilidade, ou seja, falta infraestrutura de rodovias, falta infraestrutura de portos e hidrovias da maneira que esperaríamos que fosse para um polo industrial como o de Manaus. Falta infraestrutura de aeroportos, o aeroporto é muito pequeno, o que temos de aeroporto aqui é o mesmo aeroporto praticamente de 76, então falta infraestrutura de uma maneira ampla. E o que foi feito nos últimos anos, foi feita uma BR para o norte, a BR-174, durante o governo Fernando Henrique, e durante o governo Lula foi feita uma ampliação do terminal de cargas do aeroporto. Então, de fato, em 16 anos aí de governo federal, muito pouco se fez para a infraestrutura do polo industrial de Manaus. E o que se diz é que o transporte vem antes do desenvolvimento. Para que exista desenvolvimento de produção, é necessário que exista infraestrutura de transporte, ou seja, é um elemento que vai levar ao desenvolvimento, é um elemento indutor. Então, a infraestrutura vai permitir o escoamento da produção de uma maneira mais competitiva, porque o que acontece é que as empresas do polo industrial de Manaus terminam tendo no seu custo uma grande parcela de custo inserida, e isso reduz a competitividade delas, o custo da deficiência de infraestrutura, que faz com que os empresários tenham essa dificuldade já relatada nos últimos blocos, que faz com que elas insiram mais custos na composição do preço do produto, e isso atrapalha a competitividade delas para alcançar mais mercados. Ou seja, se produz 40 e poucos bilhões de dólares por ano aqui no polo industrial de Manaus, poderia ser muito mais que o dobro ou o triplo disso se houvesse uma infraestrutura adequada para que as empresas pudessem escoar a produção com mais competitividade, com menos custo, diferente do que existe hoje. E as palavras do Augusto nos remetem a uma reflexão interessante, né? Se nós temos carência de infraestrutura, na minha consciência, na minha concepção enquanto profissional que atua na área de logística, eu vejo que alguns dos recursos que nós temos, ou parte da nossa infraestrutura, está subutilizada. Por exemplo, há mais de 15 anos, ou muito mais, nós temos gravação disso, de que eu defendo que o nosso aeroporto, Eduardinho, o nosso aeroporto de Ponta Pelada aqui, poderia ser um aeroporto de carga para as empresas do Distrito Industrial de Manaus, por ele já estar praticamente dentro do Distrito Industrial de Manaus. Porque nós observamos hoje carretas transportando teus, 40 mil teus, 20 mil teus, saindo do Distrito Industrial de Manaus, passando pelo centro, pela zona urbana da cidade, para ir para o aeroporto internacional. Quer dizer, já está dentro do distrito esse aeroporto que poderia ser aproveitado para isso. Eu acho que essa é uma discussão que nós temos que travar. Eu não vejo, aparentemente, nenhum impedimento legal para isso, ou impedimento técnico. Então, é um tema que a gente fica para discutir, assim como outros recursos que nós temos e que estão subutilizados, né? Então, essa é uma reflexão que eu acho interessante de nós fazermos. Augusto, você falou então em coisas muito interessantes que dizem respeito à nossa competitividade, ou seja, essa nossa infraestrutura deficiente, que não é falta, a infraestrutura tem, só que ela não nos atende, ela tem, né? Ela aumenta os custos sem dúvida alguma, né? E isso impede a nossa competitividade no cenário nacional e, por que não dizer, internacional, né? Especificamente, o que você sugere que precisa ser feito para nós adequarmos essa infraestrutura? O primeiro ponto seria o melhor uso do ativo. Nós temos um grupo de ativos aqui, portos, aeroportos, etc., que eles poderiam operar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Existem algumas dessas operações que, por mais que o empresário queira fazer essa operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não pode por alguns impedimentos legais, porque faltam pessoas. Então, por exemplo, o Ministério da Agricultura, que é necessário que fiscalize a carga, não tem a quantidade de fiscais necessárias nos terminais portuários e aeroportuários para fazer a liberação de cargas. Faltam pessoas da Receita Federal para fiscalizar essas cargas, faltam pessoas da Secretaria de Fazenda para fazer essa liberação de cargas do ponto de vista fiscal. Ou seja, um primeiro passo seria um passo apenas de alocação de mais pessoas e fazer de tal forma que cada um desses terminais, cada um desses pontos de entrada e saída de mercadorias operasse 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então esse seria o primeiro esforço, um primeiro movimento. O segundo movimento seria aumentar a capacidade de movimentação de cargas desses locais. Então, de tal forma que acontecesse a movimentação entre a chegada da carga a Manaus e o ingresso na fábrica, no polo industrial, fosse um tempo menor. Para que você tenha uma ideia, hoje existem casos que um avião demora 3, 4 horas saindo do Sudeste para Manaus e a carga passa 3 dias para ser liberada no Aeroporto Internacional de Manaus. Então, essa lógica de uma carga para a indústria passar algumas horas viajando e alguns dias para ser liberada é um contrassenso. Do ponto de vista prático, onde está agregando valor para a mercadoria é no transporte. É o transporte da carga que agrega algum valor a ela. A espera por um fiscal também não agrega nenhum valor, isso insere custo na organização. Então, se você imaginar 40 bilhões de dólares, o custo financeiro dessa carga parada para ingressar em Manaus como insumo e depois essa carga parada para sair de Manaus com um produto acabado, isso gera um custo muito grande que afeta profundamente nossa competitividade. E o terceiro passo desse mecanismo seria, claro, construção dessa infraestrutura, mas junto com isso uma construção de uma gestão. Como você destacou no primeiro bloco do programa, não existe uma gestão efetiva sobre o que acontece. Nada disso é medido. Então, se não se mede, não se administra. Então, para o empresário, o que é que interessa? Por pesquisa a gente já identificou isso. Para o empresário interessa quanto tempo leva para sair da origem e chegar no destino e quanto custa. Então, são duas variáveis que interessam para o empresário. Se está passando por um porto, por 2 portos, por uma cidade A, B ou C, isso não importa. O que importa é quanto tempo e quanto custo me insere. E essa conta que está na mente do empreendedor que vai produzir o produto aqui no Polo Industrial de Manaus é que deveria ser levado em conta. E não há a gestão dessa conta, ou seja, os órgãos não se falam entre si, e aí o que acontece? Às vezes a carga precisa ser fiscalizada 2, 3 vezes, fica esperando um segundo, um terceiro fiscal, quando tudo poderia ser feito em paralelo com o sistema de informação e com a tecnologia da informação que existe hoje, poderia ser feito tudo por meio de sistemas. Aí eu quero agora ilustrar o nosso programa, ele, na medida em que levanta as discussões, ele também apresenta as ideias, apresenta as soluções, né? Então aqui eu quero trazer a tua reflexão seguinte. Eu organizei a parte de logística da primeira FIAM, Feira Internacional da Amazônia, da segunda e participei da terceira. E eu trabalhei 20 anos no Distrito Industrial de Manaus. Então eu sofria muito com a liberação da minha carga no aeroporto, por parte da Receita Federal. Tanto que quando depois que saí do distrito, depois de 20 anos, que me tornei professor da Universidade Federal do Amazonas, com consultoria e empresa, eu, organizando a FIAM, primeira e segunda, eu promovia um painel de discussão, e então eu tinha um representante da Federação das Indústrias, um representante de empresas do Distrito Industrial de Manaus, um representante da Cefaz, um representante da Receita Federal, para discutir isso. E era uma discussão interessante, porque sempre suscitava a necessidade da parte do governo entender a cabeça do empresário, falar a linguagem do empresário. Então, muitas vezes, a minha carga estava lá, eu estava tocando na carga, mas ela só iria ser liberada no dia seguinte. Porque muitas vezes eu ouvia assim, não, parar a tua empresa meio expediente não tem problema. Veja os mundos como são diferentes dentro do mesmo sistema. Né? Imagina uma empresa como a Moto Honda, que tem um tempo de ciclo em torno de 18 segundos. Isso significa que a cada 18 segundos uma moto completamente pronta é embarcada para o mercado. Ela está se projetando para fabricar agora 2 milhões de unidades. Se ela perder 1 segundo em cada ciclo, ou seja, na fabricação de cada moto, ela vai perder 2 milhões em um ano. Se eu dividir 2 milhões de segundos por 18 segundos, eu vou achar a quantidade de moto que ela deixou de fabricar. Se eu multiplicar isso pelo preço médio de uma moto, nós vamos chegar a um valor que assusta e não é pouco. Tá entendendo? Então essa cultura que se vive e que nós vivemos dentro da empresa é uma cultura que precisa ser entendida pelos órgãos do governo. Por isso que essa promoção dessa integração é fundamental. Então,
O governo precisa conhecer melhor a realidade das empresas, para entender a cultura organizacional traçada que existe ali dentro, para que possa haver essa integração entre esses diversos atores. Senão, nós vamos ver o que você está dizendo. Quer dizer, eu desenvolvo processos adequados, eu olho os meus processos com um senso crítico muito grande, tentando identificar os tempos mortos, eliminando os tempos mortos, mas o tempo que eu ganho no meu processo, que está sob meu domínio, eu perco no momento em que eu dependo do governo, como é o caso de você liberar uma carga no aeroporto. Então essa é uma reflexão que nós temos que ter. Por quê? Porque aí, Augusto, as tuas palavras estão trazendo essa reflexão. Eu deixo de olhar uma empresa para olhar o quê? Agora o Brasil, que compete com outros países. E isso vai se refletir lá no preço final do produto, né? Além da questão implícita ou explícita da nossa limitação quanto à infraestrutura. Então as tuas palavras foram bem felizes nesse momento, porque traz para a gente essa reflexão. E eu quero voltar a discutir com você esse tema no próximo bloco.